Ok, estamos gravando a nossa aula, tá? Bom, pessoal, vocês estão enxergando aí na janela uma periodização em branco, tá? Eu vou fazer a periodização 3, eu peguei ali nos enunciados a número 3 para fazer junto com vocês macrociclos, tá? Então, eu vou deixar, inclusive, essa gravação dessa aula separada, essa parte, que é só um exemplo do macrociclo 3 para a gente fazer juntos. Então, aqui, vamos ver. Esse atleta aqui, gente, é um atleta de 100 metros, né? O que nós temos? Ah, quando vocês fizerem a periodização de vocês, lembrem-se que nem sempre a periodização vai ficar igual ao meu gabarito, tá? Então, às vezes pode ficar um pouquinho diferente, o que não é problema, tá? Inclusive, eu não vou olhar o meu gabarito agora para fazer essa periodização, tá? Gente, lembrando que a gente vai ter uma prova de periodização. Então, se vocês não souberem periodizar, moçada, vocês vão ir mal nessa prova. Gente, vai ficando só cada vez mais difícil. Então, tem que acompanhar. Quem tiver com dificuldade, olha a gravação das aulas anteriores ou me pergunta enquanto eu estiver fazendo. Aproveitem esse momento que vocês estão aqui. É sério, moçada, não é fácil. Às vezes, o pessoal chega lá na periodização, não sabe fazer, zera a prova. E lembra, a média harmônica, se tiver uma nota abaixo de 3, roda direto, tá? Eu falo isso, gente, porque essas coisas acontecem, tá? Então vamos lá. 100 metros rasos. Ele tem um campeonato nacional na quarta semana de maio e primeira de junho. Ele tem um campeonato mundial em terceiro e quarto de novembro. E tem torneios na quarta semana de setembro, segunda semana de julho. Definir uma avaliação de desempenho e apresentou sintomas de lesão após essa, apresentou desempenho insatisfatório após essa e apresentou sintomas de estiramento de tornozelo após essa competição. Bom, gente, toda a periodização, todo o cronograma, a gente sempre começa pela parte mais importante. Qual é a parte mais importante? Férias. As férias. Isso aí, gente. Então, vamos organizar os nossos eventos para poder colocar as férias, né? Então, vamos lá. Quarta semana e primeira de junho. Então, eu vou pegar aqui o losanguinho, ó, que eu deixei aqui embaixo para vocês, tá? E vou botar na quarta semana de maio e primeira de junho. Então, aqui o nosso primeiro evento aparece desta forma, tá? Gente, eu tô vendo que tem várias pessoas entrando ali no arquivo junto comigo. Quem está entrando no arquivo junto comigo tem uma cópia do arquivo para si? Conseguiu fazer uma cópia dele? Porque esse arquivo que eu estou mexendo, gente, vocês não conseguem editar, tá? Não tem problema nenhum me acompanhar por ali, mas tem que lembrar que esse documento aqui vocês não conseguem editar, tá? Esse aqui é o meu que eu uso de exemplo para vocês. Bom, depois eu tenho um campeonato mundial na terceira e quarta de novembro. Então eu tenho o campeonato nacional aqui e o campeonato mundial aqui. Então vamos lá em novembro e vou botar duas. Então são eventos, gente, que duram mais de uma semana. São 15 dias de evento, né? Então ficou um aqui e outro aqui. Agora eu vou perguntar para vocês, gente, as férias do atleta. Quando acontecem as férias? Qual que é o requisito para determinar o período de transição? Eu não quero saber onde ele vai no calendário, eu quero saber qual é o pré-requisito. Depois da principal competição, Depois da competição principal. Mas qual competição principal? Aqui nós temos duas a ainda. mais importante. A mais importante, né? Qual que é a mais importante? A de maio ou a de novembro? Novembro. Novembro. Então, o que, que vai acontecer? O nosso período de transição vai acontecer em outubro e novembro? Não, ele vai ocorrer depois.
Ah, não pode cair nos pega-ratão do SOR, né? Não vai acontecer em outubro, gente, vai acontecer depois. Aqui, outubro é antes. Então, não pode se confundir no calendário. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai botar período de transição nas semanas anteriores, ou melhor, posteriores à competição principal. Então, aqui vocês vão botar período de transição Prof, não dá para ver até você. embaixo. Eu me escondi de vocês? Sim. Opa! Ai. Me escondi. Muito bem. Então, coloquei aqui o meu período de transição. Agora que eu coloquei já as férias, eu tenho que colocar a segunda parte mais importante. Qual que é a segunda parte mais importante? O período competitivo. Os períodos competitivos. Muito bem. Os períodos competitivos, eles vão acontecer aonde, gente? Qual que é o pré-requisito para os períodos competitivos acontecerem? 1 a 3 semanas antes da competição. 1 a 3 semanas antes, né? Então, eles não acontecem aqui na 3 e na 4 de novembro? Não, é antes. E agora? Acontece? Acontecem. André acha que acontece. A Luísa acha que acontece também. Não acontece na competição em 3 semanas antes? Ah, então o que que acontece, gente? Ele começa de 1 a 3 antes e vai até o final da competição. Então, ele vai começar de 1 a 3 antes e vai até a competição, assim, né? Bom, e aqui vai ir de maio até o final de junho, certo? Não. Não, Por não. quê? Por que não, Fernando? Fernando, abre teu áudio aí. Porque é de 1 a 3 semanas e vai interferir em toda a periodização se alongar e estender demais. Tá, mas não tem que começar de 1 a 3 semanas antes? Eu não estou começando antes aqui? Buguei. Aí é depois, professor. Ah, que é depois, moçada. Gente, eu faço isso porque é muito fácil se confundir olhando esse cronograma, tá? Às vezes a gente acha que antes é para baixo, só que antes é sempre para cima, como a Carol falou, aqui é depois, tá? Esse cronograma, como ele é um monte de quadradinhos assim, às vezes a gente acaba se confundindo, então tem que ter muito cuidado com isso. Foi mais um pega-ratão, tá? Vocês sabem que eu não sou muito de fazer pega-ratão, né? Ó, então, tá aqui. Temos 2 períodos competitivos. Um no campeonato nacional e outro no campeonato mundial. Acho que era isso, os 2 campeonatos, né? Bom, agora que eu determinei os períodos competitivos, eu vou olhar também aqui para os torneios. Ó. A gente tem um torneio na 4ª semana de setembro. Então, eu vou botar aqui um torneio na 4ª semana de setembro. E tem um na 2ª semana de julho. Aqui. Não sei o que está acontecendo aqui. Ó. A formatação está sempre estragando cada vez que eu mexo nisso aqui. Então, na 2ª semana de julho. Gente, eu ponho o período competitivo nessas competições secundárias?
Não, porque elas não são tão importantes que nem as outras. Exatamente. Então, apesar delas estarem aqui, gente, eu não coloco macrociclo nela. Definir uma avaliação de desempenho. A gente vai aprender hoje, tá? Então, ainda não vou colocar. Apresentou fortes dores no quadril após a segunda competição principal. O que que isso significa, gente? A gente vai aprender hoje. Quando acontece isso, esse tipo de coisa, a gente coloca assim, ó, sintoma de lesão durante a competição. Então, vocês vão escrever SL no evento. Tá? E eu tava escrevendo lesão. Até Pode ser isso. também. Pode ser Ah, tá. lesão. Tá. Tudo bem. Tem que ter alguma coisa que indica que a pessoa machucou aqui. E apresentou desempenho insatisfatório durante a primeira e sintoma de lesão durante a primeira. Então, aqui na primeira, a gente vai botar assim, ó, sintoma de lesão e desempenho insatisfatório. Então, SLDI, desta forma. Tá? Então, agora que eu terminei todo o calendário ali, eu posso fazer o PPG e o PPE. Prof, uma dúvida. Pra colocar o DI, sempre tem que colocar junto com as competições. Não posso colocar abaixo, no quadradinho Pode de colocar baixo. abaixo também. Tu quer colocar Ah, aqui eu no tava colocando quadradinho de embaixo, baixo? tá. Uhum, pode Tá. colocar aqui também. Tá, obrigada. É alguma coisa que destaque, né? Agora, como tu vai destacar, cada um escolhe de um jeito. Bom, gente, PPG, qual que é a primeira regra do PPG? Pós-férias. Tem que acontecer após as férias, né? Vamos começar a colorir aqui para ficar mais fácil de enxergar isso aqui. Então, aqui foi o nosso PC, aqui foi o nosso PT, aqui foi o nosso PC. Então, se é depois das férias e a gente está falando do próximo ano, então o janeiro vem aqui. Então, aqui, obrigatoriamente começa com o PPG. Qual que é a segunda regra do PPG? Ocorrer antes do PPE. Ocorrer antes do PPE. Então, o que que a gente sabe? Que depois desse PPG vai ter um PPE. Beleza. Próxima regra do PPG. O que que você ia falar, Everton? Não, nada, eu pensei meio alto aqui. Ah, tá. E aí, moçada? A Próxima outra regra do é PPG. após o desempenho insatisfatório. Isso aí, ó. Tem alguma competição com desempenho insatisfatório aqui, gente? Qual? A primeira semana de junho ali. Logo Essa embaixo. aqui, né? Isso. Então, o que que a gente tem que fazer? Obrigatoriamente vai um PPG aqui. Tá? Então, a gente já tem noção de onde a gente vai ter PPG. Bom, qual que é a regra do PPE agora? Quem sabe me dizer? Antes do período competitivo. Antes dos períodos competitivos, né? Então, a gente sabe que aqui vai ter PPE e a gente sabe que aqui vai ter PPE. Fazendo dessa forma, a gente fica muito mais simples. Por quê? Porque agora, o que que eu sei? Eu sei que eu tenho que vir do PPG até aqui. Opa, fiz uma besteira aqui. Eu sei que eu tenho que vir do PPG até o PPE e aqui de um PPG até um PPE. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ocupar um determinado espaço aqui com PPG. Levantou a mão. Carol, fala. Esse tempo, professor, entre o PPG e o PPE é livre, tipo? Ou tem que ser, tipo, por exemplo, sei lá, tem 12 semanas, daí 6 é PPG, 6 é PPE. Não tem regra, Carol, porque assim, ó, isso depende de muitos fatores, da experiência do atleta, né?
Se é atleta mais jovem, se é um atleta mais velho, se é um atleta que já está muito acostumado com a modalidade, né? Isso tudo vai mudar o tamanho do PPG conforme a necessidade, tá? Como é muitos fatores que determinam isso, por exemplo, um atleta iniciante vai ter que ter um PPG muito maior do que um atleta mais avançado, vocês não concordam comigo? Né? Que é a preparação de base. Então, a gente não tem... É muito detalhe para a gente estar formando agora e que para cada esporte também pode ser diferente. Então, é uma discussão que não vale a pena ter. Então, o tamanho do PPG, a gente sempre divide mais ou menos na metade ou deixa um pouquinho maior o PPE que o PPG. Ô, professor, e geralmente o primeiro PPG ele é maior do que o segundo, né? Sim, 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 sim. Geralmente, o primeiro PPG é maior que o segundo. Bom, agora eu vou botar o meu PP aqui no resto. Vou fazer um risco até embaixo. E aí eu tenho o meu macrociclo definido aqui. Tá? E agora eu vou botar PPG aqui. Vamos botar um PPG. E vamos botar o resto aqui. PPE. Mais para frente a gente vai ver coisas que podem fazer o PPG ficar maior ou menor. A gente tem que fazer pequenas alterações, tá? Todo mundo chegou mais ou menos neste formato de periodização, gente? Não, professor, acho que eu fiz errado. Mas eu já tirei um print da tela aqui da sua explicação aqui, que depois eu vou ter que conferir. Mas Tá. eu acho que em algum momento eu alterei o PPG para o PPE, sabe? Eu fiz uma alteração, mas eu vou confirmar depois. Mas acredito, tenho quase certeza que eu fiz isso. Tá. Onde era PPG, eu botei PPE. Tá, então daí tu dá uma olhadinha, né? Aqui tem que vir PPG, porque o desempenho foi insatisfatório, e depois tem que vir PPE, porque sempre vem período preparatório específico antes de competições. Sim, Então, quando o senhor estava explicando ali, foi a hora que eu me toquei. então assim, Até acho que a Carolina fez a pergunta ali se pelo tempo do PPG ali tem diferença. E aí que eu me buguei. muito bem. Gente, lembrem-se que os gabaritos estão postados, tá? Então, quem quiser consultar o gabarito para ver se está certo, ou consulta a gravação dessa aula depois para a periodização 3, ou para entender a explicação e fazer a 1, a 2, a 4 e a 5 sozinhos, tá? Porque a explicação é a mesma, então dá para fazer qualquer periodização com essa mesma explicação aqui dessa aula, tá? Eu vou parar a gravação desta parte. Alguém mais tem dúvidas sobre macrociclos? Fala, Léo. E aí, Gui, boa noite. Boa noite. Eu fiz as tabelas e já corrigi conforme as tuas. Tinha uma que outra diferença. O que mudava mais era a data da avaliação. Eu deixo como eu fiz mesmo ou... Pode deixar como tu fez, depois a gente vê Tá. se vai dar certo ou não, tá? Tranquilo. Obrigado. De nada. Mais alguém tem dúvidas com o macrociclo? Oi, Josi. As aulas gravadas, elas ficam todas na agenda. Tá? Na tua agenda da UX. Tu sabe acessar a agenda? Não aparece para ti? Qual que é o teu e-mail da UX, Josi?